Senhor, essa menina viveu comigo no orfanato, a faxineira gritou quando a viu no retrato na mansão. Quero ver até onde esse vídeo vai chegar. Comenta o nome da sua cidade para eu saber até onde o canal tá chegando. Agora vamos ao vídeo. Ana Clara estava no seu terceiro dia como faxineira na mansão dos Albuquerque quando sua vida mudou para sempre. A propriedade imponente ficava no bairro Higienópolis, em São Paulo, e era tudo o que ela havia imaginado quando finalmente conseguirá um emprego através de uma agência de serviços domésticos. Paredes de mármore, lustres de cristal que pareciam custar mais que ela ganharia em uma vida inteira, móveis importados que ela tinha medo de até mesmo tirar o pó. Cuidado com os quadros da biblioteca, havia advertido Dona Eulália, a governanta que comandava a casa com punho de ferro. O Sr. Henrique é muito exigente com suas obras de arte. Se quebrar algo, sai do seu salário. Ana Clara havia assentido nervosamente, carregando seus produtos de limpeza pela escadaria de mármore que levava ao segundo andar. Ela precisava daquele emprego desesperadamente. Após sair do sistema de orfanatos aos 18 anos, havia passado os últimos 7 anos pulando de trabalho em trabalho, nunca conseguindo estabilidade suficiente para construir algo melhor. Aos 25 anos, morava em um quarto alugado minúsculo que dividia com outras 2 mulheres, e cada centavo do salário de R$ 1.400 era precioso. Biblioteca fica no final do corredor à esquerda, continuou Dona Eulália, sua voz ecoando pelo corredor vazio. O Sr. Henrique está viajando a negócios, então você tem a manhã toda para limpar lá. Mas seja rápida, ele volta ao meio-dia e não gosta de ver funcionários quando chega. Ana Clara murmurou mais um sim, senhora, e seguiu as instruções, seus tênis baratos fazendo pequenos ruídos no piso de madeira encerada. A biblioteca era espaçosa e intimidadora, com estantes do chão ao teto repletas de livros que provavelmente nunca haviam sido lidos, apenas comprados para impressionar visitantes. Havia uma escrivaninha de mogno no centro, poltronas de couro, e as paredes não cobertas por estantes estavam decoradas com retratos em molduras douradas elaboradas. Rico que gosta de se exibir, pensou Ana Clara com um toque de amargura enquanto começava a tirar o pó das estantes superiores usando um banquinho para alcançar. Ela havia crescido sem nada, literalmente nada além de roupas doadas e comida institucional, e ver esse tipo de riqueza ostensiva sempre mexia com algo dentro dela. Não era exatamente inveja, mas um questionamento constante sobre por que algumas pessoas nasciam com tudo e outras com nada. Estava na terceira estante quando decidiu limpar os quadros, seguindo a ordem de Dona Eulália. Havia 5 retratos na parede, um casal idoso que provavelmente eram os pais ou avós do Sr. Henrique, um jovem de uns 30 anos em traje de gala que devia ser ele mesmo, uma mulher loira elegante que talvez fosse esposa ou irmã, e então... Ana Clara congelou. O pano de limpeza caiu de sua mão, atingindo o chão com um baque surdo que ela nem registrou. Seu coração começou a bater tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos, um tambor ensurdecedor que bloqueava todos os outros sons. O 5º retrato mostrava uma menina. Uma menina de aproximadamente 7 anos, cabelos castanhos lisos cortados em um bob simples, olhos verdes penetrantes, e um sorriso levemente tímido. Ela estava vestida com um vestido azul marinho e colarinho branco, as mãos delicadamente cruzadas no colo, sentada em uma cadeira de veludo vermelho. Ana Clara conhecia aquele rosto. Conhecia intimamente, porque havia visto todos os dias durante 3 anos cruciais de sua infância. Não pode ser, sussurrou ela, sua voz tão baixa que mal era audível. Não pode ser a Isabela. Mas era. Sem sombra de dúvida, aquela era Isabela Monteiro, ou pelo menos era o nome que a menina usava quando ambas viveram no orfanato Santa Rita dos anos 2007 a 2010. Ana Clara tinha 9 anos quando Isabela chegou ao orfanato, uma menininha assustada de apenas 5 anos que chorava todas as noites chamando pela mãe. Por favor, me leva para casa, quero minha mamãe, quero minha mamãe. Ela soluçava no beliche abaixo do de Ana Clara, sua vozinha quebrada de tanto chorar. Ana Clara, já veterana do sistema com 4 anos de orfanato, havia assumido o papel protetor. Ensinar a Isabela onde ficava o refeitório, como evitar as crianças mais velhas que gostavam de intimidar os novatos, quando era seguro usar o banheiro sem ser incomodada. Você vai ficar bem, Isa. Ana Clara costumava sussurrar nas noites difíceis. Eu cuido de você. Somos irmãs agora, irmãs de orfanato. E Isabela, com aqueles olhos verdes enormes cheios de lágrimas, havia se agarrado a Ana Clara como se ela fosse tábua de salvação. Durante 3 anos. Foram inseparáveis.
Ana Clara ensinava Isabela a ler usando livros doados que mal tinham páginas inteiras. Dividia sua comida quando Isabela estava doente demais para ir ao refeitório. Inventava histórias elaboradas sobre princesas e heróis para distrair a menina mais nova do ambiente frio e institucional onde viviam. Um dia, Ana Clara prometia: alguém vai nos adotar. Uma família grande e feliz que vai querer 2 irmãs de uma vez. E vamos ter nosso próprio quarto, e brinquedos novos, e vamos comer bolo de chocolate todo dia. Mas não foi isso que aconteceu. Em agosto de 2010, quando Isabela tinha 7 anos, exatamente a idade no retrato, ela simplesmente desapareceu. Ana Clara acordou uma manhã e o beliche abaixo do seu estava vazio, lençóis já removidos, nenhum rastro de que Isabela alguma vez estivera lá. Onde está a Isa? Ana Clara havia perguntado freneticamente à irmã Benedita, a freira severa que administrava o orfanato. Ela foi embora, foi tudo o que irmã Benedita disse, sua expressão fechada não convidando mais perguntas. Para onde? Foi adotada? Posso visitá-la? Posso pelo menos dizer adeus? As perguntas de Ana Clara se tornaram mais desesperadas, mais altas. Irmã Benedita havia segurado seus ombros com força dolorosa. Criança, você precisa parar com isso. Isabela foi para um lugar melhor. Seja grata que ela teve essa sorte e pare de fazer escândalo. Mas Ana Clara não conseguia parar. Por dias, ela recusou comida, chorou até não ter mais lágrimas, implorou por qualquer informação. Nada. Era como se Isabela nunca tivesse existido, apagada do orfanato sem deixar rastro. Eventualmente, Ana Clara foi forçada a aceitar, não porque queria, mas porque criança em orfanato não tem poder, não tem voz, não tem escolha além de continuar sobrevivendo. Mas ela nunca esqueceu. Nunca esqueceu a menininha de olhos verdes que havia sido sua única família real, sua irmã escolhida, sua razão para continuar tentando em um sistema que parecia projetado para quebrar espíritos. E agora, 15 anos depois, ali estava o rosto de Isabela olhando para ela de uma moldura dourada na parede de uma das mansões mais ricas que Ana Clara já vira. O que você está fazendo? A voz afiada de Dona Eulália cortou através da névoa de choque de Ana Clara. Eu disse para limpar rápido, não para ficar parada olhando para as paredes como turista. Ana Clara se virou, seu rosto ainda branco de choque. Dona Eulália, esse retrato, essa menina, quem é ela? A governanta franziu o senho, claramente irritada pela pergunta. Não é da sua conta. Você está aqui para limpar, não para fazer perguntas sobre a família. Mas Ana Clara não conseguia deixar passar. Algo dentro dela, instinto de sobrevivência, desespero por respostas após 15 anos, ou simplesmente recusa em ser silenciada novamente como havia sido quando criança, a empurrou para frente. Por favor, Dona Eulália. É importante. Eu preciso saber quem é essa menina. Havia algo em sua voz, uma intensidade que fez a governanta pausar. Por que isso importa para você? Ana Clara tomou decisão em uma fração de segundo. Podia perder o emprego por isso. Provavelmente perderia. Mas algumas coisas eram mais importantes que emprego. Porque eu conheci essa menina. Nós vivemos juntas no orfanato Santa Rita há 15 anos. O nome dela era Isabela Monteiro. O silêncio que se seguiu era tão profundo que Ana Clara podia ouvir o tic-tac do relógio de parede antigo no corredor. Dona Eulália havia ficado completamente imóvel, seu rosto passando por uma série de expressões: surpresa, descrença, e então algo que parecia muito com medo. Você está mentindo, disse Dona Eulália finalmente, mas sua voz estava trêmula. Está inventando história para chamar atenção ou tentar extorquir a família. Ana Clara balançou a cabeça vigorosamente. Não estou mentindo. Isabela chegou ao orfanato quando tinha 5 anos, em 2007. Ela tinha uma marquinha de nascença atrás da orelha esquerda em forma de meia-lua. Tinha medo de trovões e sempre escondia a cabeça debaixo do travesseiro durante tempestades. Sua cor favorita era amarelo porque dizia que parecia sol. Ela... Pare! Dona Eulália praticamente gritou a palavra, depois olhou nervosamente para o corredor como se temesse que alguém tivesse ouvido. Quando falou novamente, sua voz era um sussurro urgente e assustado. Você não pode falar sobre isso. Não pode dizer nada para ninguém. Entendeu? Ana Clara sentiu medo gelado descer por sua espinha. Por quê? O que aconteceu com a Isabela? Ela está bem?
Ela mora aqui? A governanta olhou para Ana Clara por longo momento, claramente lutando com decisão. Finalmente, ela suspirou profundamente. Venha comigo. Mas não faça barulho e não fale nada até eu dizer que pode. Ela conduziu Ana Clara para fora da biblioteca. Descendo o corredor até uma pequena sala que parecia ser escritório pessoal de Dona Eulália. Fechou a porta cuidadosamente, depois se virou para encarar Ana Clara. O que você vai ouvir não pode sair desta sala. Se repetir para qualquer pessoa, você não só perderá o emprego, mas poderá ter problemas legais sérios. A família Albuquerque tem advogados poderosos e recursos ilimitados. Você entende? Ana Clara assentiu, seu coração batendo descontroladamente. Entendo. Mas preciso saber o que aconteceu com ela. Por favor. Dona Eulália caminhou até a janela, olhando para o jardim impecavelmente cuidado enquanto escolhia suas palavras. Aquela menina no retrato não se chama Isabela Monteiro. Ela se chama Helena Albuquerque. É a filha única do Sr. Henrique e sua falecida esposa, Dona Mariana. Ana Clara sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Mas isso não faz sentido. Eu conheci ela. Ela vivia no orfanato. Ela não tinha família, ela... Dona Eulália virou-se, e havia lágrimas em seus olhos, algo que Ana Clara nunca esperaria ver na mulher normalmente tão controlada. Ela foi sequestrada. As palavras ficaram suspensas no ar como veneno. Sequestrada? Ana Clara mal conseguiu formar a palavra, sua mente lutando para processar. Como? Quando? Por quem? Dona Eulália voltou para sua mesa, afundando pesadamente em sua cadeira como se carregar aquele segredo fosse peso físico. Helena foi levada quando tinha 4 anos, em 2006. Ela e a mãe estavam no parque, apenas um passeio simples em uma tarde de sábado. A babá estava com elas, mas se distraiu por literalmente 2 minutos para atender o telefone. Quando olhou de volta, Helena havia desaparecido. Ana Clara se sentou em uma cadeira próxima, suas pernas não a sustentando mais. E a mãe? A voz da governanta ficou ainda mais suave. Dona Mariana nunca se recuperou. Passou um ano procurando Helena obcecadamente, contratou detetives particulares, ofereceu recompensas enormes, apareceu em programas de televisão implorando pelo retorno da filha. Gastaram milhões, envolveram Polícia Federal, seguiram cada pista por menor que fosse. Nada. Helena havia simplesmente desaparecido. Dona Eulália limpou uma lágrima. 2 anos após o sequestro, Dona Mariana cometeu suicídio. Não aguentou a dor, a culpa, o vazio. Deixou carta dizendo que ia encontrar a filha no outro lado. Ana Clara sentiu náusea subindo. E o pai? O Sr. Henrique? A governanta suspirou. Ele se fechou completamente. Transformou-se em homem de negócios frio e distante que você conhece. Mantém o retrato de Helena por toda a casa, há um em cada cômodo principal, como se estivesse mantendo vigília constante. Mas ele nunca fala sobre ela. Nunca menciona o nome. É como se a dor fosse grande demais para colocar em palavras. Ana Clara estava tremendo agora, peças de quebra-cabeça se encaixando em sua mente de formas horríveis. Então Isabela, Helena, foi mantida em orfanato por quem a sequestrou. Dona Eulália assentiu. Presumivelmente. A polícia investigou orfanatos na época, mas o Santa Rita não estava em suas buscas porque ficava em outra cidade. E se quem sequestrou usou nome falso, documentos falsos? Ana Clara completou o pensamento. Então ela poderia estar escondida bem à vista de todos, em sistema que já estava sobrecarregado demais para verificar cada história. Era estratégia diabólica mas eficaz. Orfanatos recebiam crianças constantemente com documentação mínima. Funcionários sobrecarregados raramente faziam perguntas profundas. E uma menina traumatizada de 5 anos dizendo que tinha mãe mas não conseguia encontrá-la não era incomum. Muitas crianças no sistema tinham pais vivos mas incapazes ou não dispostos a cuidar delas. Mas então, Ana Clara continuou, sua mente acelerada, alguém a tirou do orfanato em 2010. Alguém que sabia quem ela realmente era. Dona Eulália ficou muito quieta. Ou alguém que decidiu que uma menina de 7 anos era inconveniente demais para manter. O horror dessa implicação atingiu Ana Clara como trem em alta velocidade. Você acha que ela está morta?
Sua voz era apenas sussurro aterrorizado. Eu não sei, admitiu Dona Eulália. Ninguém sabe. Ela desapareceu do orfanato em 2010 e nunca mais foi encontrada. A polícia nunca conectou Isabela Monteiro do orfanato com Helena Albuquerque desaparecida. Foram tratadas como crianças completamente diferentes. Ana Clara se levantou abruptamente, determinação substituindo o choque. Então temos que contar ao Sr. Henrique. Ele precisa saber que sua filha estava viva até pelo menos 2010. Precisa saber sobre o orfanato, sobre o nome falso, sobre tudo. Mas Dona Eulália segurou o braço de Ana Clara com força surpreendente. Espera. Pensa sobre isso. Você vai chegar ao homem mais poderoso que conhece e dizer que conheceu a filha sequestrada dele há 15 anos? Que ela desapareceu de novo sob circunstâncias misteriosas e você não fez nada na época? Que você, uma faxineira que ele acabou de contratar e não tem razão para confiar, tem essa informação devastadora? Ana Clara parou, a realidade da situação afundando. Ele não vai acreditar em mim. Dona Eulália soltou seu braço. Pior. Ele pode pensar que você está tentando o golpe. Que inventou história elaborada para extorquir dinheiro ou atenção. A família Albuquerque foi alvo de dezenas de golpistas ao longo dos anos. Pessoas alegando saber onde Helena está, pessoas dizendo ser Helena adulta, pessoas oferecendo informações em troca de dinheiro. Ana Clara afundou de volta na cadeira. Então o que eu faço? Simplesmente não digo nada? Deixo que ele continue sem saber que sua filha estava viva há anos após ela desaparecer. A governanta pensou cuidadosamente. Você precisa de prova. Algo concreto que conecte Isabela do orfanato com Helena Albuquerque. Registros, fotografias, qualquer coisa que corrobore sua história. Ana Clara começou a pensar freneticamente. O orfanato deve ter registros. Documentos de quando Isabela entrou, quem a deixou lá, informações médicas. E deve haver fotografias. Eles tiravam fotos de todas as crianças para arquivos. Dona Eulália assentiu. Isso seria um começo. Mas você precisa ser cuidadosa. Se quem sequestrou Helena ainda está por aí, descobrir que você está investigando poderia ser perigoso. Muito perigoso. Era a advertência séria que Ana Clara provavelmente deveria levar mais a sério. Mas pensando em Isabela, em Helena, aquela menininha assustada que havia confiado nela, que havia chamado Ana Clara de irmã, que havia desaparecido sem explicação, Ana Clara soube que não tinha escolha. Vou ao orfanato, decidiu Ana Clara. Ainda conheço algumas pessoas que trabalham lá. A irmã Benedita ainda é diretora. Se eu explicar a situação. Dona Eulália a interrompeu. Não explique tudo. Simplesmente diga que está tentando encontrar a amiga de infância. Faça parecer pessoal, não investigação sobre sequestro de criança de família rica. Quanto menos pessoas souberem suas verdadeiras razões, mais segura você estará. Era conselho sábio. Ana Clara assentiu. Ok. Meu dia de folga é amanhã. Vou ao orfanato então. Ela hesitou. E quanto ao Sr. Henrique? Ele vai estar aqui quando eu voltar da biblioteca? Dona Eulália verificou o relógio. Ele chega em 40 minutos. Termine de limpar a biblioteca rapidamente, mas não olhe mais para o retrato. E pelo amor de Deus, não mencione nada disso para ele ainda. Promete. Ana Clara prometeu, embora cada fibra de seu ser quisesse correr até Henrique Albuquerque no momento que ele atravessasse a porta e gritar: sua filha estava viva. Eu a conheci. Podemos ainda encontrá-la. Mas ela sabia que Dona Eulália estava certa. Sem prova, ela era apenas mais uma estranha com história fantástica. E histórias fantásticas raramente eram acreditadas quando vinham de pessoas sem poder ou recursos. Ana Clara voltou à biblioteca em transe, completando a limpeza mecanicamente enquanto sua mente girava. Ela cuidadosamente evitou olhar diretamente para o retrato de Helena, mas podia sentir aqueles olhos verdes observando-a, quase como se a menina no quadro estivesse tentando se comunicar através dos anos. Você lembra de mim? Você ainda se importa? Por favor, não me deixe desaparecer de novo. Quando Ana Clara finalmente saiu da mansão naquela noite, exausta mas determinada, ela fez promessa silenciosa à menina que havia sido sua irmã. Vou encontrar você, Isa. Ou vou descobrir o que aconteceu com você. Não vou deixar você ser esquecida de novo. Na manhã seguinte,
Ana Clara acordou às 5 da manhã apesar de ser seu dia de folga, seu cérebro recusando-se a desligar. Ela havia passado a noite toda pesquisando no celular, notícias antigas sobre o sequestro de Helena Albuquerque, artigos sobre a onda de suicídios de pais após desaparecimentos de filhos, tudo que pudesse encontrar sobre o caso. O que descobriu era devastador. Helena havia desaparecido em 14 de junho de 2006, do Parque Ibirapuera em plena luz do dia. Havia câmeras de segurança, mas as imagens eram granuladas e inconclusivas. Mostravam Helena brincando perto de um playground, depois, nada. Como se ela tivesse simplesmente se dissolvido no ar. Criança de família Albuquerque desaparece em sequestro ousado, dizia uma manchete de 2006. Polícia sem pistas no caso Helena, dizia outra. Mãe de criança sequestrada oferece 10 milhões de reais por informações, dizia uma terceira de 2007. E então, a mais dolorosa, Mariana Albuquerque, mãe de criança sequestrada, tira própria vida aos 34 anos. Ana Clara leu o artigo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mariana havia se jogado do 15º andar de um prédio no centro, deixando carta dizendo: "Não consigo viver em mundo onde minha filha está sofrendo e não posso alcançá-la. Perdoe-me, Helena. Mamãe tentou, mas não foi forte o suficiente. Espero te encontrar onde quer que você esteja." O funeral havia sido assunto nacional, com políticos e celebridades prestando condolências. Henrique Albuquerque foi fotografado segurando o caixão de sua esposa, seu rosto uma máscara de dor tão profunda que atravessava a fotografia e perfurava o coração de qualquer um que olhasse. E durante tudo isso, Helena, ou Isabela, como Ana Clara conhecera, estava a apenas algumas horas de distância, vivendo em orfanato sob nome falso, chorando por mãe que nunca viria porque estava morta de desgosto. Ana Clara chegou ao orfanato Santa Rita às 8 da manhã. O prédio de 3 andares com tinta descascada e playground de equipamentos enferrujados estava exatamente como ela lembrava, congelado no tempo de forma perturbadora. "Posso ajudar?" perguntou uma jovem recepcionista que Ana Clara não reconhecia. "Estou aqui para ver a irmã Benedita. É sobre uma questão pessoal relacionada ao tempo que passei aqui quando criança." A recepcionista verificou uma agenda. "Ela tem reunião em 30 minutos, mas pode esperar na sala de visita se quiser." Ana Clara foi conduzida a uma sala pequena com paredes amareladas e posteres motivacionais desatualizados. "Toda criança merece um lar", proclamava um de 1998. Ela sentou em cadeira de plástico duro, nervosismo construindo em seu estômago. Como exatamente ela abordaria isso? "Oi, irmã Benedita, lembra daquela menina que desapareceu há 15 anos e você se recusou a me dar informações? Acontece que ela era a herdeira bilionária sequestrada. Posso ver os registros agora?" Não parecia estratégia vencedora. 20 minutos depois, a porta se abriu e entrou irmã Benedita, agora com 70 e poucos anos mas ainda carregando aquela mesma presença intimidadora que Ana Clara lembrava da infância. "Ana Clara Ferreira", disse a freira, sua voz exatamente a mesma. "Disseram que você pediu para me ver." Ana Clara se levantou, sentindo-se instantaneamente como criança de 9 anos de novo, pequena e sem poder diante de autoridade absoluta. "Sim, irmã. Obrigada por me receber." Irmã Benedita sentou-se em uma cadeira oposta, suas mãos entrelaçadas no colo. "Você saiu daqui há, deixa ver, 7 anos? Como está a vida?" Ana Clara decidiu honestidade parcial. "Tem sido difícil, não vou mentir. Trabalho em vários lugares, tentando me estabelecer. Mas estou conseguindo." Ela respirou fundo. "A razão de estar aqui é que recentemente encontrei algo que me fez pensar em minha amiga de infância, Isabela Monteiro. Lembra dela?" Algo passou pelo rosto de irmã Benedita, tão rápido que Ana Clara quase perdeu, mas estava lá. "Medo? Culpa? Algo?" "Isabela Monteiro", repetiu a freira lentamente. "Sim, lembro vagamente. Ela estava aqui por alguns anos e depois foi transferida, acredito." Ana Clara se inclinou para a frente. "Transferida para onde? Tenho tentado encontrá-la por anos. Éramos muito próximas, e ela desapareceu tão de repente." Irmã Benedita ficou mais rígida, se possível. "Ana Clara, você sabe que não posso divulgar informações sobre crianças que passaram pelo sistema. Há regras de privacidade, regulamentações." Ana Clara havia esperado isso. "Entendo. Mas e se eu apenas quisesse ver a foto dela? Do arquivo?"
Só para me lembrar? Não estou pedindo endereço ou detalhes pessoais. Apenas uma foto. A freira hesitou, claramente debatendo internamente. Por que isso é tão importante para você agora, após todos esses anos? Ana Clara decidiu por estratégia arriscada, verdade parcial que soaria convincente. Porque estou trabalhando em uma mansão agora, e vi retrato de uma menina que se parece exatamente com Isabela. Fiquei obcecada tentando entender se poderia realmente ser ela. Se ela foi adotada por família rica, se ela está bem, se ela se lembra de mim. Lágrimas reais encheram os olhos de Ana Clara, não eram difíceis de conjurar quando pensava na menininha que havia perdido. Irmã, eu prometi cuidar dela. Quando ela desapareceu, senti que falhei. Só quero saber que ela está ok. É tudo o que peço. O apelo emocional funcionou. Irmã Benedita suspirou profundamente. Espere aqui. Vou ver o que posso encontrar nos arquivos. Mas não prometo nada. Ela saiu, deixando Ana Clara sozinha com o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. 15 minutos se passaram como 15 horas. Finalmente, Irmã Benedita retornou carregando pasta velha e desgastada. Os registros de 2007 a 2010 são incompletos, ela disse cuidadosamente. Houve uma reorganização administrativa em 2011 e muitos arquivos foram perdidos ou danificados. Ana Clara sentiu desespero. Mas tem algo sobre Isabela? A freira abriu a pasta, revelando algumas folhas de papel e 2 fotografias desbotadas. Ah, isto! A primeira fotografia mostrava grupo de crianças no refeitório. Ana Clara se reconheceu imediatamente, 9 anos, cabelos em tranças bagunçadas, sorrindo forçadamente para a câmera. E ao seu lado, agarrada ao braço de Ana Clara, estava Isabela. Ou Helena. A semelhança com o retrato na mansão era inconfundível. Posso tirar foto desta foto? Pediu Ana Clara, sua voz tremendo. Irmã Benedita hesitou, depois assentiu. Rapidamente. E não diga onde conseguiu. Ana Clara usou seu celular para fotografar a imagem, depois a segunda foto que mostrava Isabela sozinha, evidentemente tirada quando ela chegou ao orfanato. Mesmo através da qualidade pobre da fotografia antiga, as características eram claras. Olhos verdes, cabelos castanhos, aquele mesmo sorriso tímido. E os registros? Pressionou Ana Clara. Quem a trouxe ao orfanato? Quem a levou embora? Irmã Benedita folheou os papéis, mas seu rosto estava fechado. Os registros dizem apenas que ela foi deixada aqui em março de 2007 por mulher que se identificou como tia, alegando que a mãe havia falecido e ela não podia cuidar da criança. Nome da mulher era... Ela leu. Simone Rodrigues. Endereço está ilegível. Ana Clara anotou mentalmente cada detalhe. E quando ela foi embora? A freira virou mais páginas. Agosto de 2010. Foi retirada por ordem judicial. Diz aqui que houve processo de guarda e ela foi para a família adotiva. Ana Clara sentiu esperança. Que família? Tem nome? Mas Irmã Benedita fechou a pasta abruptamente. Isso eu definitivamente não posso divulgar. Se Isabela foi adotada legalmente, ela tem direito à privacidade. E família adotiva também. Ana Clara queria gritar de frustração, mas forçou-se a permanecer calma. Irmã, só mais uma coisa. Isabela tinha marca de nascença atrás da orelha esquerda, em forma de meia-lua. A pergunta específica fez Irmã Benedita olhar para Ana Clara com nova intensidade. Como você sabe isso? Não está nos registros oficiais. Porque Ana Clara havia visto pessoalmente, centenas de vezes, durante os 3 anos que dividiram um beliche. Porque eu cuidava dela. Eu a conhecia. Ana Clara se levantou. Obrigada por me receber, irmã. Significa muito. Enquanto saía do orfanato, Ana Clara sabia que tinha peças cruciais do quebra-cabeça. Tinha fotografias provando que Isabela Monteiro do orfanato era fisicamente idêntica a Helena Albuquerque. Tinha datas que se alinhavam perfeitamente. Helena desapareceu em junho de 2006, Isabela apareceu no orfanato em março de 2007, tempo suficiente para sequestradores manterem ela escondida enquanto publicidade inicial esfriava. Tinha o detalhe da marca de nascença que poderia ser verificado contra registros médicos de Helena. E tinha algo mais,
uma mulher chamada Simone Rodrigues que alegou ser tia, mas provavelmente era sequestradora ou cúmplice. Ana Clara passou o resto do dia na biblioteca pública, usando computadores gratuitos para pesquisar. Não havia nenhuma Simone Rodrigues óbvia conectada ao caso Helena nos registros de notícias. Mas sequestros raramente eram operações de uma pessoa só. Tinha que haver rede, pessoas para esconder a criança, falsificar documentos, manter Helena calada sobre sua verdadeira identidade. O que levava à questão mais terrível: o que havia acontecido em agosto de 2010? Quem havia adotado Helena através de ordem judicial? E se era legítimo, por que Helena nunca retornou à família Albuquerque? A resposta mais provável fazia o sangue de Ana Clara gelar. Os sequestradores haviam percebido que manter menina de 7 anos era perigoso demais. Ela estava ficando velha o suficiente para ter memórias claras, para fazer perguntas, para potencialmente revelar sua verdadeira identidade. Então eles a removeram do orfanato e... Ana Clara não queria completar esse pensamento. Mas também havia possibilidade menos sombria. Talvez Helena realmente tivesse sido adotada por família que não sabia sua verdadeira identidade. Talvez ela estivesse viva em algum lugar, agora com 22 anos, sem ideia de que era herdeira bilionária ou que seu pai a havia procurado desesperadamente por anos. Era essa esperança que mantinha a Ana Clara indo. Naquela noite, de volta ao seu quarto minúsculo, Ana Clara organizou tudo o que havia descoberto em um documento no celular. Fotografias do orfanato, datas, nomes, cada detalhe que pudesse ser relevante. Amanhã, teria que voltar à mansão Albuquerque para seu turno regular. E de alguma forma, teria que decidir, quando era a hora certa de contar a Henrique tudo o que havia descoberto. Dona Eulália havia dito para esperar por mais provas. Mas quanto mais prova ela realmente precisava? E quanto tempo podia manter isso de um pai que havia perdido tudo? Esposa para suicídio, filha para sequestro, anos para busca fútil. Ana Clara adormeceu naquela noite com sonhos perturbadores de Isabela chamando por ela, dizendo: "Você prometeu cuidar de mim", enquanto desaparecia em névoa que Ana Clara não conseguia penetrar, não importava quão forte corresse. Quando acordou, estava decidida. Ia contar a Henrique Albuquerque o que sabia. Hoje, as consequências, fosse acreditar nela ou não, fosse trazer esperança ou mais dor, teriam que ser o que seriam. Porque manter silêncio significava deixar Isabela desaparecer pela terceira vez. E Ana Clara havia falhado com ela uma vez. Não falharia de novo. Ana Clara chegou à mansão Albuquerque às 7 da manhã, uma hora antes de seu turno começar. Dona Eulália ficou surpresa ao vê-la tão cedo. "Pensei que você só entrasse às 8. Ana Clara respirou fundo. "Preciso falar com o Sr. Henrique. É sobre Helena." A governanta ficou pálida. "Você foi ao orfanato?" Ana Clara assentiu. "E encontrei provas. Fotografias, datas, registros. Tudo o que conecta Isabela Monteiro do orfanato com Helena Albuquerque." Ela mostrou as fotos no celular. Dona Eulália olhou as imagens por longo tempo, sua expressão tornando-se cada vez mais séria. "Meu Deus! A semelhança é inegável." Ela devolveu o telefone. "Mas Ana Clara, você tem certeza que quer fazer isso? Sr. Henrique passou 15 anos tentando seguir em frente. Se você der esperança falsa..." Ana Clara a interrompeu gentilmente. "Não é esperança falsa se for verdade. E ele merece saber. Mesmo que Helena não esteja mais viva, e Deus, espero que esteja, ele merece saber que sua filha estava viva até pelo menos 2010. Que ela não sofreu sozinha desde 2006. Que ela tinha amigos, pessoas que cuidavam dela, momentos de felicidade." Dona Eulália considerou isso, depois assentiu lentamente. "Está bem. Sr. Henrique está em seu escritório. Normalmente ele não gosta de ser interrompido antes das 9, mas vou dizer que é urgente." Ela hesitou. "Você quer que eu fique lá? Como testemunha ou apoio?" Ana Clara balançou a cabeça. "Obrigada, mas preciso fazer isso sozinha." 5 minutos depois, Ana Clara estava na porta do escritório particular de Henrique Albuquerque. A sala era opressivamente masculina, couro escuro, madeira pesada, prateleiras cheias de troféus de negócios e fotos de apertos de mão com pessoas importantes. E no centro de tudo, atrás de uma mesa enorme, estava o próprio homem. Henrique Albuquerque tinha 48 anos, mas parecia mais velho. Cabelos prematuramente grisalhos,
linhas profundas ao redor de olhos que provavelmente já haviam sido gentis mas agora pareciam duros e distantes. Ele usava terno impecável mesmo em casa, como se a armadura profissional fosse a única coisa mantendo-o unido. Dona Eulália disse que era urgente. Ele disse sem olhar para cima de papéis que estava revisando, sua voz profunda mas sem emoção. Você tem 2 minutos antes de precisar começar seu trabalho. Ana Clara se forçou a dar um passo para frente, apesar de suas pernas estarem tremendo. Senhor Henrique, meu nome é Ana Clara Ferreira. Trabalho aqui há apenas alguns dias como faxineira. Ela respirou fundo. Mas não é sobre o trabalho que preciso falar. É sobre sua filha. A caneta que Henrique segurava parou no meio da assinatura. Lentamente, muito lentamente, ele levantou os olhos para olhar Ana Clara pela primeira vez. Seu rosto estava completamente imóvel, mas algo perigoso brilhava em seus olhos. Eu não tenho filha. A voz era baixa, controlada, mas vibrando com emoção contida. Eu tinha. Ela me foi tirada há 19 anos. E se você está aqui para tentar mais algum golpe, e já houve centenas, sugiro que saia agora antes que eu chame segurança e tenha você presa por extorsão. Ana Clara esperava essa reação. Senhor, não sou golpista. Não quero seu dinheiro. Só quero que saiba a verdade sobre o que aconteceu com Helena. Henrique se levantou tão abruptamente que sua cadeira girou para trás. Não fale o nome dela. Você não tem direito. Mas Ana Clara não recuou, embora cada instinto gritasse para fugir. Ela estava em um orfanato. O Orfanato Santa Rita. De 2007 a 2010. Sob o nome Isabela Monteiro. Ela falou rapidamente antes que ele pudesse interromper. Eu conheci ela lá. Eu cuidei dela. Ela tinha 7 anos quando desapareceu do orfanato, e ninguém conectou aquela menina com sua filha porque ela estava usando o nome falso. A reação de Henrique não foi o que Ana Clara esperava. Em vez de raiva ou incredulidade, ele congelou completamente. Sua cor desapareceu, deixando-o pálido como fantasma. Ele se segurou na mesa como se fosse desmaiar. Isabela Monteiro, ele repetiu, a voz mal audível. Você disse. Isabela Monteiro. Ana Clara estava confusa por sua reação. Sim, senhor. Esse era o nome que ela usava no orfanato. Por quê? Você já ouviu esse nome antes? Henrique afundou de volta em sua cadeira. Repentinamente parecendo 10 anos mais velho. A polícia mencionou esse nome. Há anos, durante investigação. Uma menina em um orfanato que poderia corresponder à descrição de Helena. Mas quando foram verificar, já tinha ido embora. E com documentação aparentemente legítima, não conseguiram seguir a pista. Ele olhou para Ana Clara, e pela primeira vez ela viu não o bilionário poderoso, mas pai quebrado. Você realmente a conheceu? Minha Helena? Ana Clara assentiu, lágrimas queimando seus olhos. Sim, senhor. Por 3 anos. Ela era a pessoa mais doce que conheci. Tinha medo de trovões, adorava amarelo, ria quando fazíamos sombras de animais na parede com nossas mãos. Ela chorava todas as noites nos primeiros meses, dizendo que queria sua mamãe de volta. Henrique colocou a mão sobre a boca, ombros começando a tremer. E onde ela está agora? Onde minha filha está? Ana Clara sentiu lágrimas escorrerem livremente agora. Não sei, senhor. Ela desapareceu do orfanato em agosto de 2010. Os registros dizem que foi adotada através de ordem judicial, mas não tenho mais detalhes. Tentei descobrir ontem, mas... Henrique já estava pegando o telefone. Rodrigo, preciso de você aqui agora. E traga nossa equipe de investigação privada. Todas as pessoas que trabalharam no caso Helena. Não me importa onde estão ou o que estão fazendo. Quero todos aqui em 2 horas. Ele desligou e olhou para Ana Clara com intensidade nova. Você tem provas do que está dizendo? Ana Clara pegou seu celular com mãos trêmulas, mostrando as fotografias do orfanato. Henrique pegou o telefone, ampliando as imagens, seus olhos escaneando cada detalhe. Quando chegou a foto de Isabela sozinha, um som saiu de sua garganta, algo entre soluço e gemido, pura dor comprimida em um único som. É ela, ele sussurrou. Meu Deus, é minha menina. Ele ampliou mais, estudando cada característica. Ela cresceu. Ela ficou tão parecida com Mariana.
Sua voz quebrou completamente e ele começou a chorar, soluços profundos e devastadores de homem que havia mantido emoções trancadas por anos. Ana Clara não sabia o que fazer. Eventualmente, ela apenas puxou uma cadeira e sentou, esperando enquanto Henrique processava 19 anos de dor, perda, e agora súbita esperança ressuscitada. Quando ele finalmente se compôs um pouco, limpando o rosto com as mãos, ele olhou para Ana Clara com nova expressão. Por que você veio até mim? Você sabia que poderia não acreditar em você, que poderia ter jogado você para fora ou pior. Por que arriscou? Ana Clara pensou cuidadosamente antes de responder. Porque Isabela, Helena, foi minha primeira família real. No orfanato, você não tem ninguém. Mas ela me tinha, e eu tinha ela. Éramos irmãs, mesmo sem compartilhar sangue. Ela limpou suas próprias lágrimas. Quando ela desapareceu, senti que perdi parte de mim. E quando vi o retrato dela aqui, percebi que tinha chance de talvez encontrá-la de novo. Ou pelo menos dar a você chance de encontrá-la. Não podia deixar passar. Henrique estudou Ana Clara por longo momento. Você a amava? Não era pergunta, mas Ana Clara respondeu mesmo assim. Sim, senhor. Eu amava. Amo. Mesmo depois de todos esses anos. Henrique assentiu lentamente. Então temos algo em comum. E vamos trabalhar juntos para trazê-la de volta. Nas 2 horas seguintes, a mansão Albuquerque transformou-se em central de operações. A equipe de investigação privada de Henrique, 13 investigadores, um advogado especializado em casos de crianças desaparecidas, e um ex-delegado que havia trabalhado no caso original, reuniu-se no escritório. Ana Clara contou sua história do começo ao fim. Os investigadores fizeram perguntas detalhadas. Cada memória que ela tinha de Isabela, cada detalhe dos registros do orfanato, cada observação sobre o dia que a menina desapareceu. A mulher que a deixou no orfanato usou o nome Simone Rodrigues, relatou Ana Clara. E a irmã Benedita disse que houve ordem judicial para a adoção em 2010. O ex-delegado, homem de 50 e poucos anos chamado Roberto Mendes, fez anotações. Ordem judicial significa que passou por sistema legal, o que é ao mesmo tempo bom e ruim. Bom porque há rastro de papel. Ruim porque significa que alguém falsificou documentos bem o suficiente para enganar um juiz. Um dos investigadores, mulher jovem chamada Júlia Santos, já estava no laptop. Estou acessando registros de adoções de 2010. Vou filtrar por idade, localização do orfanato, datas, isso deve estreitar bastante. Henrique estava de pé perto da janela, olhando para o jardim mas claramente não vendo nada. 19 anos, ele disse suavemente. Minha filha tem 22 anos agora. Ela é adulta. Pode estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Pode ter família própria. Pode. Ele não completou o pensamento terrível que todos estavam pensando. Pode estar morta. O advogado, homem austero chamado Dr. Marcelo Figueiredo, foi o que verbalizou o que todos estavam evitando. Senhor Albuquerque, preciso que prepare-se para todas as possibilidades. É possível que Helena esteja viva e bem. Mas dado o tempo que passou e circunstâncias do desaparecimento original, também precisamos considerar. Henrique o interrompeu, sua voz firme. Eu sei. Acredite, passei 19 anos considerando todas as possibilidades. Todas as noites, imaginei cenários. Minha filha crescendo feliz com família adotiva, minha filha em cativeiro, minha filha. Ele fez pausa, forçando-se a continuar. Minha filha morta há anos. Considerei tudo. Mas agora tenho algo que não tinha antes, informação concreta de alguém que realmente a conheceu. Isso é mais do que tive em quase 2 décadas. Ele virou-se para Ana Clara. E não vou desperdiçar isso. Júlia de repente ficou tensa olhando para a tela. Encontrei algo. Adoção processada em setembro de 2010, menina de 7 anos do orfanato Santa Rita. Nome da criança listado como Isabela Monteiro. Todos na sala convergiram ao redor do laptop. Família adotiva? Perguntou Roberto urgentemente. Júlia escaneou o documento. Casal chamado Paulo e Marta Silveira, residentes de... Ela hesitou. Residentes aqui. Da cidade. O silêncio era carregado. Helena estava aqui o tempo todo? Sussurrou Henrique. A poucos quilômetros de distância. Doutor Figueiredo já estava discando.
Vou conseguir endereço atual. E vou verificar se a adoção era legítima ou fraudulenta. Enquanto ele falava rapidamente ao telefone, Roberto virou-se para Ana Clara. Você lembra de algo mais sobre o dia que Isabela desapareceu? Qualquer detalhe, não importa quão pequeno. Ana Clara pensou intensamente. Lembro que estava chovendo. E que irmã Benedita estava nervosa, mais do que normal. Ela continuava verificando o relógio como se estivesse esperando alguém. Ela fechou os olhos, forçando a memória. E quando voltei do jantar, o beliche da Isa estava vazio. Mas havia algo. Havia um envelope na minha cama. Pensei que fosse para outra garota e esqueci. Roberto se inclinou para a frente. Você abriu o envelope? Leu o que tinha dentro? Ana Clara balançou a cabeça. Não, só joguei na gaveta da mesinha de cabeceira. Não era endereçado a mim especificamente, então. Ela parou, percebendo. Vocês acham que era mensagem de Isabela para mim? Uma despedida? Henrique, que havia estado quieto, falou. Se era, e se ainda está lá, precisamos daquele envelope. Ana Clara sentiu o coração afundar. Isso foi há 15 anos. As chances de ainda estar na gaveta. Júlia já estava pegando as chaves do carro. Só um jeito de descobrir. Ana Clara, você pode nos levar ao orfanato? Mostrar exatamente onde você e Isabela dormiam. Ana Clara assentiu. Mas irmã Benedita não vai simplesmente deixar vocês vasculhar o lugar. Ela é rígida com regras e privacidade. Doutor Figueiredo sorriu pela primeira vez, e era sorriso que não chegava aos olhos. Ela vai quando apresentarmos mandado judicial. Que consigo, hein? Ele verificou o relógio. 30 minutos. Era a primeira vez que Ana Clara realmente compreendia o poder que dinheiro e conexões traziam. O que teria levado semanas ou meses para a pessoa comum, Henrique Albuquerque conseguia em minutos com algumas ligações telefônicas. 40 minutos depois, comboio de 3 carros chegava ao orfanato Santa Rita. Irmã Benedita encontrou-os na entrada, sua expressão oscilando entre chocada e apreensiva quando viu Ana Clara acompanhada por equipe de profissionais, e mais importante, Henrique Albuquerque, cujo rosto era reconhecível de anos de cobertura de mídia. Senhor Albuquerque, ela disse, sua voz vacilante pela primeira vez na vida. Não entendo, por que está aqui? Doutor Figueiredo estendeu documentos oficiais. Temos mandado para acessar registros e instalações relacionadas à criança que esteve sob seus cuidados de 2007 a 2010. Isabela Monteiro. Acredito que a senhora lembra dela. A freira empalideceu. Sim, claro. Mas não entendo a conexão com... Henrique a interrompeu, sua voz controlada mas vibrando com emoção. Isabela Monteiro era minha filha, Helena Albuquerque. Ela foi sequestrada em 2006 e colocada aqui sob nome falso. E pela razão que for, sua organização falhou em identificá-la ou notificar autoridades apropriadas quando ela desapareceu novamente em 2010. Irmã Benedita apoiou-se no batente da porta. Meu Deus! Nós não sabíamos. Tem que acreditar, não sabíamos. Roberto, o ex-delegado, fez pergunta crucial. A senhora se lembra de algo suspeito sobre como Isabela chegou aqui? Ou sobre quem a levou embora? A freira pensou, visivelmente abalada. A mulher que a trouxe parecia apressada, nervosa. Ela disse que era tia, que a mãe da criança havia morrido, que não podia cuidar da menina. Preencheu papelada rapidamente e foi embora antes que pudéssemos fazer muitas perguntas. Ela fez pausa. E quando Isabela foi adotada em 2010, foi tudo tão rápido. Normalmente processo de adoção leva meses. Este levou semanas. Mas havia ordem judicial assinada, tudo parecia legal. Júlia fez a anotação. Precisamos dos nomes de todas as pessoas envolvidas nessa adoção. O casal Silveira, o juiz que assinou, advogados, assistentes sociais, todos. Irmã Benedita assentiu, muda agora, e os conduziu para dentro. Ana Clara seguiu o grupo pelo corredor familiar, memórias inundando-a a cada passo. O refeitório onde ela e Isabela dividiam refeições. A sala de aula onde ensinara Isabela a ler. O pátio onde brincavam de esconde-esconde. E finalmente, o dormitório no segundo andar onde haviam dormido em beliches um em cima do outro por 3 anos. Era aqui, disse Ana Clara,
apontando para beliche específico no canto. Eu dormia em cima, Isabela embaixo. O beliche ainda estava lá, agora ocupado por outras crianças. Henrique caminhou até ele lentamente, colocando a mão na estrutura de metal como se pudesse sentir presença de sua filha através dos anos. Ela dormiu aqui, ele sussurrou. Minha menina dormiu aqui, chamando por mãe que estava morta, enquanto eu estava a quilômetros de distância sem saber onde procurar. Ana Clara apontou para a mesinha de cabeceira entre os beliches. A gaveta. Foi onde coloquei o envelope. Júlia, usando luvas, abriu cuidadosamente a gaveta. Estava cheia de pequenos pertences das crianças atuais, desenhos, pequenos brinquedos, meias orfanadas. Ela esvaziou tudo metodicamente, verificando cada canto. Não há nada aqui de 15 anos atrás, ela disse finalmente, incapaz de esconder decepção. Ana Clara sentiu o coração afundar. Claro que não havia. 15 anos, centenas de crianças passando pelo sistema, incontáveis limpezas e reorganizações. Seria milagre se envelope aleatório ainda existisse. Mas então uma das crianças atuais, menininha de talvez 8 anos, falou timidamente. Vocês estão procurando coisas velhas? Todos viraram para olhá-la. Sim, querida, disse Ana Clara gentilmente. Por quê? Você sabe de algo? A menina apontou para a ventilação na parede acima do beliche. As meninas mais velhas escondem coisas lá. Tem um monte de papel e coisa velha que ninguém joga fora. Em segundos, Roberto estava em banquinho alcançando a ventilação. Ele cuidadosamente removeu a grade e colocou a mão dentro. Quando retirou, estava segurando o punhado de papel velho, fotografias desbotadas, pequenos tesouros que gerações de crianças haviam escondido. Ele desceu e espalhou tudo em uma cama vazia. Havia bilhetes de amor de adolescentes, desenhos infantis, fotos de família que órfãos provavelmente roubaram para fingir ter família própria. E então, no fundo da pilha, um envelope amarelado e manchado pelo tempo. No envelope, escrito em caligrafia infantil irregular, para Ana Clara, minha irmã. O mundo pareceu parar. Com mãos trêmulas, Henrique pegou o envelope. Posso? Ele perguntou a Ana Clara, sua voz quebrada. Ela assentiu, incapaz de falar. Henrique abriu cuidadosamente o envelope e retirou folha de papel pautado dobrada. Quando desdobrou e começou a ler, lágrimas imediatamente começaram a cair. Com voz quebrando, ele leu em voz alta. Querida Ana Clara, uma senhora vai me levar embora hoje. Ela disse que vou para a família nova que vai me amar. Estou feliz, mas também triste de deixar você. Você foi minha melhor amiga e irmã. Obrigada por cuidar de mim quando tive medo. Obrigada por me fazer rir quando estava triste. Vou sentir sua falta para sempre. Um dia, quando eu crescer, vou te procurar e vamos ser irmãs de novo. Eu prometo. Eu te amo. Sua Isa. Henrique não conseguiu terminar. Ele desabou, segurando a carta contra o peito, soluçando de forma que fez até a irmã Benedita, a mulher severa, começar a chorar. Ana Clara abraçou Henrique enquanto ele chorava, esse estranho que era pai da menina que ela havia amado. Vamos encontrá-la, ela sussurrou. Eu prometo, vamos encontrá-la. E naquele momento, ambos fizeram promessa silenciosa à menina que havia escrito aquela carta 15 anos atrás. Não vamos parar até te trazermos para casa. Doutor Figueiredo, sempre prático mesmo em meio à emoção, fotografou a carta e o envelope com telefone de alta resolução. A caligrafia pode ser analisada. E se Helena está viva, podemos comparar com a escrita atual dela. Júlia estava de volta ao laptop. Encontrei endereço dos Silveira. Paulo e Marta Silveira, Rua dos Pinheiros, número 847. Ela fez pausa. E há mais. Paulo Silveira morreu em 2015. Marta ainda mora no mesmo endereço. Henrique limpou o rosto, recuperando alguma compostura. Então vamos até lá. Agora. Roberto colocou mão em advertência no ombro de Henrique. Com todo respeito, senhor, talvez seja melhor eu ir primeiro. Se Marta Silveira esteve envolvida em algo ilegal, a aparição repentina de Henrique Albuquerque pode fazê-la desaparecer ou destruir evidências. Henrique claramente queria argumentar, mas viu a lógica. Então vá. Mas eu vou também. Ficarei no carro, fora da vista. Mas não vou ficar sentado em casa enquanto vocês procuram minha filha. Ninguém argumentou.
Meia hora depois, estavam estacionados em frente à casa modesta na periferia, a menos de 20 quilômetros da mansão Albuquerque, mas mundos distantes em termos de riqueza e status. Roberto e Júlia aproximaram-se da porta. Ana Clara e Henrique assistiam de dentro de um dos carros, ambos praticamente vibrando de tensão. E se ela não estiver aqui? Sussurrou Henrique. E se este é mais um beco sem saída? Ana Clara pegou sua mão, surpreendendo ambos com a familiaridade do gesto. Então seguimos a próxima pista. E a próxima? Até não haver mais nenhuma. Mas não desistimos. Isabela não desistiu de mim mesmo quando foi embora. Ela deixou aquela carta. Não vamos desistir dela. Henrique apertou a mão de Ana Clara, grato por não estar fazendo isso sozinho. Na porta, Roberto tocou a campainha. Após longo momento, porta se abriu revelando mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, expressão cansada de alguém que vida havia tratado duramente. Sim. Posso ajudar? Perguntou Marta Silveira cautelosamente. Roberto mostrou sua antiga credencial de delegado. Senhora Silveira, preciso falar com você sobre a adoção que processou em 2010. Uma menina chamada Isabela Monteiro. A cor drenou do rosto de Marta Silveira. E então, para choque de todos, ela começou a chorar. Eu sabia, ela soluçou. Eu sempre soube que um dia alguém viria perguntando sobre ela. Meu Deus, finalmente. Finalmente. Marta Silveira os convidou para dentro com mãos trêmulas, sua casa simples mas limpa revelando vida de classe trabalhadora. Meu marido morreu sem nunca confessar, ela começou depois que todos se sentaram em sua pequena sala. Mas eu não conseguia viver com o segredo. Não conseguia. Roberto gravava tudo no telefone, oficialmente. Senhora Silveira, antes de continuar, preciso avisá-la que tem direito a advogado e que qualquer coisa que disser pode ser usada contra você em processo criminal. Marta acenou com a mão, dispensiva. Não me importo. Prisão seria alívio comparado aos 15 anos vivendo com culpa. Ela respirou profundamente. Paulo, meu falecido marido, trabalhava como motorista particular. Em 2006, foi contratado por homem rico para fazer um trabalho. Disseram a ele que era missão de resgate, que criança havia sido ilegalmente tirada de pai biológico por mãe e que estavam apenas trazendo a menina de volta onde pertencia. Henrique, que havia entrado e agora estava sentado rigidamente na borda de uma poltrona, interrompeu. Quem contratou seu marido? Marta olhou para ele, reconhecendo-o finalmente. Senhor Albuquerque. Deus, você é o pai da menina. Lágrimas escorriam livremente agora. Foi Simone Rodrigues. Ela trabalhava em sua casa como governanta anos atrás. Ela planejou tudo. Júlia verificou anotações rapidamente. Não há registro de Simone Rodrigues trabalhando para a família Albuquerque. Marta balançou a cabeça. Ela foi demitida. Por roubo, acredito. Ficou amarga, sentindo que mereceria mais depois de anos de serviço. E então quando viu oportunidade de se vingar e lucrar. Henrique estava branco. Simone. Meu Deus, eu lembro dela. Foi demitida quando Helena tinha 2 anos por furtar joias de Mariana. Sua voz estava tão carregada de raiva que era quase irreconhecível. Ela roubou minha filha por vingança? Marta continuou, palavra saindo em torrente agora que barragem havia sido rompida. Paulo não sabia que era sequestro. Realmente acreditava que estava ajudando o pai a recuperar filha. Quando descobriu a verdade, quando viu notícias, quando percebeu que mãe da menina havia se matado, foi tarde demais. Já estava implicado. Simone o chantagou, ameaçou expô-lo como cúmplice se falasse. Roberto se inclinou para a frente. Onde Simone manteve Helena após o sequestro? Marta enxugou lágrimas. Em casa dela, acredito. Manteve a menina escondida por meses, depois a colocou no orfanato sob nome falso quando o calor da busca diminuiu. Ela pensou que ninguém procuraria em sistema de orfanatos. Por que procurariam quando família era rica o suficiente para pagar resgate se fosse sobre dinheiro? Era lógica retorcida mas efetiva. E em 2010, pressionou Júlia. Por que tirar Helena do orfanato então? Marta hesitou, claramente chegando à parte mais difícil. Simone estava ficando nervosa. A menina estava crescendo, fazendo perguntas, começando a ter memórias mais claras de sua vida antes.
Simone precisava movê-la para lugar mais controlado. Henrique explodiu. Então ela vendeu minha filha para vocês? Fez adoção fraudulenta? Marta balançou a cabeça vigorosamente. Não vendeu. Paulo e eu não tínhamos dinheiro para comprar criança. Simone. Ela ameaçou expor Paulo se não adotássemos a menina. Disse que precisava da menina em lugar onde pudesse monitorá-la, mas não ser diretamente responsável. Ana Clara, que havia estado quieta até agora, fez a pergunta que todos temiam. Onde está Helena agora? O que aconteceu com ela depois de 2010? Marta finalmente sorriu, uma expressão de alívio e amor genuíno. Ela está viva. Ela está saudável. Ela está na universidade. O choque no rosto de Henrique era total. O quê? Marta se levantou, caminhando até a estante onde havia várias fotografias emolduradas. Ela pegou uma e entregou a Henrique com mãos trêmulas. Ela se chama Marina agora. Marina Silveira. Tem 22 anos. Está no último ano de medicina. Henrique segurou a fotografia como se segurasse objeto sagrado. Mostrava a jovem mulher linda de 20 e poucos anos em jaleco médico, sorrindo para a câmera. Ela tinha olhos verdes de Helena, cabelos castanhos de Helena, mas também tinha confiança e felicidade que menina sequestrada de 4 anos nunca tivera. Minha filha, ele sussurrou. Minha Helena cresceu. Ana Clara olhou por cima do ombro de Henrique para a foto e sentiu onda de emoção tão forte que precisou se sentar. Ela é médica. Isabela vai salvar vidas. Marta sentiu orgulho e culpa guerreando em sua expressão. Ela é incrível. Brilhante, gentil, dedicada. Paulo e eu não tínhamos dinheiro para dar tudo que ela merecia, mas amamos ela. Realmente amamos. Júlia fez a pergunta prática. Helena, Marina, sabe que foi adotada? Marta balançou a cabeça. Ela sabe que foi adotada. Contamos quando tinha 12 anos porque achamos certo que soubesse. Mas não contamos as circunstâncias verdadeiras. Dissemos que pais biológicos morreram em acidente quando ela era bebê. Roberto checou anotações. E Simone Rodrigues? Onde ela está agora? O rosto de Marta escureceu. Morta. Morreu em 2018, câncer. Foi até certo ponto alívio. Significava que segredo poderia morrer com ela. Mas obviamente não morreu. Henrique finalmente encontrou voz novamente. Onde está Marina agora? Preciso vê-la. Preciso. Marta colocou mão em advertência. Senhor Albuquerque, entendo. Mas pense sobre isso do ponto de vista dela. Marina não sabe que é Helena Albuquerque. Ela pensa que seus pais biológicos estão mortos. Está feliz, ajustada, construindo carreira. Se você simplesmente aparecer e explodir a vida dela. Dr. Figueiredo interveio profissionalmente. Senhor Albuquerque, preciso concordar. Isso precisa ser feito cuidadosamente, com apoio psicológico apropriado. Revelação desse tipo pode ser traumática. Henrique parecia dilacerado entre desejo desesperado de ver sua filha e reconhecimento de que eles estavam certos. Mas ela merece saber a verdade. Merece saber que foi amada, procurada, que mãe morreu de desgosto por perdê-la. Marta estava chorando novamente. E ela vai saber. Mas por favor, deixe ser feito do jeito certo. Marina é forte, mas isso vai abalar tudo o que ela pensa saber sobre si mesma. Ana Clara teve ideia súbita. E se eu falasse com ela primeiro? Eu sou neutra, não família. Posso explicar que conheci ela quando éramos crianças, mostrar as fotos, deixá-la processar antes de encontrar o pai. Todos consideraram isso. Poderia funcionar, disse Dr. Figueiredo lentamente. Abordagem gradual, começando com alguém menos ameaçador emocionalmente. Marta assentiu. Marina trabalha no hospital universitário. Ela tem plantão hoje à noite. Ela escreveu endereço e número de ramal. Mas por favor, seja gentil com ela. Independente de como chegou a mim, eu a criei como minha. Eu a amo como filha. Henrique olhou para a mulher que havia criado sua filha por 12 anos. Era complicado. Marta estava envolvida em esquema criminoso, mas também claramente amava Helena. Você a manteve segura, ele disse finalmente. Quando não podia, quando ela foi tirada de mim,
Você a manteve segura e amada. Isso significa algo. 2 horas depois, Ana Clara estava no hospital universitário, nervos em frangalhos. Ela havia praticado o que dizer centenas de vezes, mas todas as palavras pareciam inadequadas. Como você diz a alguém que sua vida inteira é mentira? Que seus pais mortos na verdade incluem pai muito vivo que a procurou por 19 anos? Que ela tem nome diferente, identidade diferente, história inteira diferente. Uma enfermeira apontou Marina descendo o corredor, verificando prancheta com expressão focada. Ana Clara observou por momento, a forma como movimentava-se com confiança, a forma como sorria para paciente idoso passando, a forma como seus olhos verdes captavam tudo. Era Isabela. Era Helena. Era Marina. Era todas essas pessoas fundidas em uma. Com licença, Ana Clara abordou timidamente. Você é Marina Silveira? Marina olhou para cima, sorriso profissional no lugar. Sim, sou. Posso ajudar? Ana Clara respirou fundo. Meu nome é Ana Clara Ferreira. Nós nos conhecemos há muito tempo, quando éramos crianças. Você pode não se lembrar, mas... O sorriso de Marina vacilou. Desculpe, não me lembro de você. Tive infância complicada com muitas mudanças. Muita coisa desse tempo é nebuloso. Ana Clara pegou o telefone, mostrando a fotografia do orfanato. Isto pode ajudar. Nós vivemos juntas no orfanato Santa Rita de 2007 a 2010. Você era a Isabela Monteiro então. Marina olhou para a foto, rosto ficando pálido. Eu lembro desse lugar. Tenho sonhos sobre ele às vezes. Mas minha mãe disse que foi apenas lar temporário após meus pais morrerem, antes de ela e meu pai me adotarem. Ana Clara sentiu o coração apertar. Marina, existem coisas sobre seu passado que você não sabe. Coisas importantes. Você pode sentar por um momento? Isto vai ser muito para processar. Marina, claramente alarmada mas também curiosa, verificou o relógio. Tenho 15 minutos antes do próximo paciente. A sala de descanso ali. Sentadas em pequena sala com máquina de café quebrada e posteres de ergonomia no trabalho, Ana Clara contou tudo. Quem Helena Albuquerque realmente era. Como foi sequestrada. Como mãe morreu. Como pai procurou. Como Isabela e Helena eram mesma pessoa. Marina ouviu tudo em silêncio crescente, rosto passando por dúzia de emoções, descrença, choque, raiva, dor, confusão. Quando Ana Clara terminou, Marina estava tremendo. Isso não pode ser real. Isso é loucura. Minha mãe nunca. Ela não faria parte de algo assim. Ana Clara mostrou documentos que Dr. Figueiredo havia preparado, certidão de nascimento original de Helena, relatórios policiais do sequestro, fotografias de Henrique e Mariana com bebê Helena. A evidência era incontestável. Marina segurou certidão de nascimento, olhando para nome, Helena Maria Albuquerque, nascida 3 de março de 2003. Era a data de aniversário que ela sempre comemorara, mas nome era estrangeiro. Minha mãe sabia, ela disse finalmente, voz vazia. Marta sabia o tempo todo que eu era criança sequestrada e manteve de mim. Como ela pôde? Ana Clara tocou gentilmente o braço de Marina. Ela estava assustada. Presa. Mas pelo que entendi, ela realmente ama você. Criou você da melhor forma que pôde dadas as circunstâncias. Marina soltou risadas sem humor. E o que é suposto eu fazer agora? Simplesmente aceitar que tenho pai que não sei que existe? Que minha mãe verdadeira morreu me procurando? Que toda minha vida é construída em mentiras? Ana Clara não tinha respostas fáceis. Você não tem que fazer nada agora. Mas seu pai, Henrique Albuquerque, está aqui. Ele esperou 19 anos por este momento. Se você quiser conhecê-lo. Marina colocou mão sobre o rosto. Não sei se posso. Não sei se estou pronta para tudo isso. Era reação compreensível. Então não precisa estar pronta hoje, disse Ana Clara gentilmente. Mas ele está esperando. Quando você estiver pronta, amanhã, semana que vem, mês que vem, ele estará lá. Marina baixou as mãos, olhos vermelhos. Você disse que éramos amigas. Que eu te chamava de irmã. Ana Clara assentiu, próprias lágrimas caindo. Você era minha primeira família real. E quando desapareceu, parte de mim foi com você.
Marina olhou para a fotografia novamente, duas menininhas abraçadas, sorrindo apesar de estarem em orfanato, apesar de não terem nada. Eu lembro de você, ela sussurrou. Não claramente, mas sinto você. Lembro de me sentir segura. De alguém cantando para mim quando tinha pesadelos. Ana Clara soluçou. Eu cantava canções da minha própria mãe. Você dizia que fazia você se lembrar da sua mamãe. As duas mulheres ficaram sentadas em silêncio por momento, 22 e 25 anos respectivamente, mas ambas ainda carregando dentro de si as crianças assustadas que haviam sido. Vou conhecê-lo, decidiu Marina finalmente. Meu pai. Mas preciso de tempo para processar primeiro. Preciso falar com Marta, entender por que ela fez o que fez. Preciso. Ana Clara interrompeu gentilmente. Você não precisa explicar. Não há manual para essa situação. Façamos assim, você processa hoje, e amanhã, se estiver pronta, organizamos encontro. Marina assentiu, exausta de repente. Amanhã. Deus, como conto aos meus amigos? Aos meus professores? Oi, acontece que sou herdeira bilionária sequestrada que pensava que estava morta? Ana Clara pegou a mão de Marina. Um passo de cada vez. E não está sozinha nisso. Eu estarei com você, se quiser. Marina apertou a mão de Ana Clara com força. Eu quero. Preciso de alguém que me conheceu antes de tudo isso. Que me conheceu como apenas Isabela. E naquele momento, a conexão de 15 anos atrás se reformou, duas irmãs não de sangue, mas de escolha e circunstância, enfrentando juntas revelação que mudaria tudo.